Às vezes eu me pergunto quem foi que teve a pachorra de inventar que aos 30 anos a gente teria todas as respostas da nossa vida. Oi, cansadas, eu sou Natália Paixão e esse é o Cansada Mas Tentando. Um podcast onde a gente tenta aceitar que nem sempre dá pra vencer o dia. Às vezes é ele que vai vencer a gente. Mas tudo bem, amanhã você e eu tentamos de novo. Gente, cheguei aos 30 e vim aqui pra dizer pra vocês que fomos todas enganadas por todas as comédias românticas que a gente assistiu aí e que criou essa ilusão, né, de que aos 30 a gente teria esse sucesso, a gente teria tudo, a gente entenderia tudo. E vem dizer que na real a gente continua sem entender muita coisa na nossa vida, só que agora com conta pra pagar, mais responsabilidades e burocracias da vida adulta. Ser uma adulta premium, inclusive, não é uma das coisas mais fáceis. E uma vez eu ouvi uma amiga minha até dizer pra mim que eu era adulta premium dela e eu falei, meu Deus do céu, se eu sou a adulta premium dela, eu preciso urgentemente arranjar alguma pra ser a minha adulta premium. Mas se você aí que tá me escutando ou que tá me assistindo, tá nessa fase dos 20 e poucos, já tá com a crise dos 30 batendo na cabeça, eu vim aqui também te dar um acolhimento de que os 30 eles não são esse monstro, esse bicho de 7 cabeças que tanto os filmes iludiram a gente, como a sociedade como um todo, né? De colocar essa pressão na idade, que muitas vezes acaba que a gente também se rotula e se coloca, né? Então, calma aí, segura minha mão que a gente vai conversar um pouco sobre isso. É muito doido como essa idealização ela consegue enganar a gente, né? Porque a gente. Eu sou uma millennial, né? 30 anos, agora em 2025. E eu cresci muito assistindo esses filmes de Repente 30, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, Como Perder um Homem em 10 Dias, em que tinha em volta desse cenário, esse contexto, essa coisa dos 30 anos, da mulher, em que você tem que ter o emprego dos sonhos, morar na cidade dos sonhos, e vai estar podre de rica já, sabe? Casado, piriri, pororô. E aí, quando eu me vi chegando nos 30 anos, eu fiquei assim, cara, tá tudo saindo conforme eu não planejei. E eu sou uma pessoa que, se as coisas saem do meu controle muito fácil, ou enfim, independente de como saia, eu já tenho vontade de me deitar na cama e ficar em posição fetal e chorar e achar que eu sou a pior pessoa do mundo e que eu não tenho futuro e que eu sou horrível, enfim, todas as coisas piores possíveis. A gente teve essa idealização muito forte, né, do que a gente cresceu assistindo, do que a gente cresceu ouvindo, né. Mas eu vou falar aqui de um filme que é um grande clássico das millennials, que tinha e tem essa fissura com os 30 anos, que é De Repente 30, um clássico da nossa comédia romântica, estrelando aí acho que é Jennifer Garner, o nome da atriz, mas é a nossa queridíssima Gina Rink, né, que tem essa coisa, tem essa idealização sobre os 30 anos, que os 30 anos é a idade do sucesso. E isso vem tudo de uma revista, né? De um veículo de comunicação dos anos 2000 que era muito forte, que eram as revistas, né? E nesse caso, no filme, era a revista Pose, que pregava isso, né? De que os 30 anos era a idade do sucesso. E nós, todas millennials, caímos também nesta ladainha, né? De acreditar que, nossa, não, mas os 30 é a idade do sucesso. Mas que acho que para além dessa idealização, foi uma parada muito depois assustadora, do tipo, meu Deus, eu estou chegando e eu não estou sentindo essa coisa aqui da idade do sucesso. O que tá acontecendo, né? E quando a gente se vê, a gente acaba se tornando a própria Gina Rink, num sentido de, cara, eu não tenho mais como voltar atrás, né? Aquela clássica cena do trem, em que depois de um tempo ela começa a fazer sentido na nossa cabeça. E que a gente entende quando a Jenna, ela senta no vagão, senta lá no banco, e ela olha umas garotas conversando, que tinha a idade dela, né? De quando ela desejou ter 30 anos e que ela ficou aquela sensação de, meu Deus do céu, queria pertencer aqui, queria voltar pra isso e não consigo. Nossa, como eu quis adiantar tanto a minha vida e na verdade não era nada disso. Eu acho que um resumo dessa cena é de que a gente idealiza demais as coisas, planeja demais, almeja coisas em que a vida real mostra que não é nada daquilo e que não é bem por ali. Mas ainda bem, eu acho que o lado positivo é que ainda bem que
Nem sempre as coisas saem como planejado, nem sempre as coisas são do jeito que a gente idealizou, imaginou e sonhou, porque às vezes é muito importante a gente entender que a vida real é muito melhor do que aquilo que a gente passa horas e horas sonhando, que é perfeito, que é incrível e que vai ser lindo, sabe? Enfim, às vezes a gente precisa levar esse baque. E nesse momento, até de quando a Jaina, ela tá olhando pra aquelas garotas, e que pra mim é como um reflexo dela, tá se olhando e olhando pro passado dela, é válido até a gente se questionar, sabe? Tipo, será que você aí, que tá chorando e sofrendo porque você tá chegando nos 30, você tá nos 30, enfim, será que você ainda gostaria de ser aquilo que você sonhou tanto em ser enquanto você tinha 20, enquanto você tinha 15? Uma vez eu fiquei pensando sobre isso quando eu tava num momento bem perdido, assim, da minha vida, em contextos amorosos, profissionais e de realizações mesmo, pessoas que eu gostaria pra mim. Eu fiquei tão, sabe, paralisada pensando nisso de, nossa, eu não consegui o que eu queria, eu não tô conseguindo chegar onde eu queria chegar, eu não tô conseguindo ser aquilo que eu queria ser. Mas depois de um tempo, eu fiquei pensando, cara, mas será que ainda faz sentido eu ser essa coisa que eu gostaria tanto de ser quando eu tinha 20 anos? Não sei se ficou confuso, mas hoje em dia eu percebo que tem muitas coisas que eu gostaria de ser e que eu imaginei que eu amaria ser quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 18 anos, que hoje aos 30 eu fico pensando, ainda bem que não aconteceu desse jeito. Eu acho que o sonho não faz mais sentido. E eu acredito que a parada dos sonhos também, ela entra nesse sentido de você também conseguir enxergar que às vezes eles não fazem mais tanto sentido com quem você é hoje. Só que é muito difícil a gente chegar nesse nível de entender que às vezes os nossos sonhos eles mudam porque a gente mudou. É difícil de entender porque, pensa, a gente passou, sei lá, muito tempo sonhando com aquilo, querendo ser aquilo, e aí depois de um tempo esse sonho não faz mais sentido. Como assim? Eu passei por isso quando eu percebi que no meu antigo trabalho eu já não tava mais tão feliz com aquilo que eu tava fazendo. Só que foi muito difícil de eu entender porque, putz, eu queria tanto aquilo. Eu sonhei tanto em estar naquele lugar e ocupar aquela cadeira, sabe? E quando falo de cadeira, não é de posição de poder, mas de ocupar aquele espaço trabalhando com uma coisa que eu sonhei tanto, que eu amava tanto, e de repente aquilo não fazia mais sentido, não brilhava mais os meus olhos. E eu sou uma pessoa que eu sempre repito pra mim, independente de aonde eu vou ocupar, aonde eu vou estar trabalhando, eu não quero deixar de perder, eu não quero me deixar perder o meu brilho nos olhos por aquilo que eu faço, por aquilo que eu acredito. Eu me vi ano passado numa situação muito desgostosa com a vida, sabe? Em que pra mim não fazia mais sentido aquele meu trabalho. Eu não gostava. Não que eu não gostasse mais, mas sabe quando não fazia mais tanto sentido, sabe, pra mim? Eu queria coisas novas e só que pra mim foi muito dolorido porque foi tão difícil de eu conseguir chegar naquele lugar, sabe? Eu lembrava muito do meu passado e das coisas que eu passei pra estar trabalhando no lugar como aquele, sabe? Eu trabalhava numa agência e eu trabalhava atendendo Prime Video Brasil. Eu era especialista de conteúdo e eu trabalhava numa área chamada Culture Reacts, onde a gente trabalhava basicamente com conteúdos de oportunidade daquilo que estava sendo ditado culturalmente pelas pessoas, né? Na internet. Um meme, uma conversa, uma trend, enfim. Então, aquilo tava começando a não fazer mais tanto sentido assim pra mim. E demorou muito pra eu entender isso, porque, nossa, eu vim pra São Paulo, eu passei por uma pandemia, eu fiquei alguns meses sozinha, eu tinha muito esse sentimento de estar sozinha numa cidade nova, enfim. Mesmo quando eu consegui trabalho, era tudo online. E aí, de repente, eu tava num lugar onde eu amava muito o que eu fazia. E aí aquilo não fazia mais sentido pra mim. Como assim? Tipo, a minha cabeça, nossa, foi muita terapia pra eu entender que eu não cabia mais ali, mas não porque eu odiava aquele lugar, mas porque aquele sonho já tinha sido realizado e eu precisava fechar aquela porta, entre muitas aspas, pra que eu desse espaço pra que eu pudesse sonhar e viver outros sonhos, sabe? Nossa, eu fico arrepiada só de falar. Eu fico muito emocionada porque eu lembro que no dia foi uma decisão muito difícil até de eu verbalizar. Sabe quando a gente
tá com essa coisa na nossa cabeça do, cara, isso não faz mais sentido pra mim. E aí, de repente, você fala em voz alta, aquilo se materializa, né? E aí, assim foi, né? Tipo, quando eu me demiti, eu tive que me despedir daquelas pessoas que eu adorava trabalhar, que eu adorava conviver diariamente ali. Enfim, passou um filme na minha cabeça, mas foi muito num sentido de eu precisava fazer aquilo por mim. E a gente precisa, às vezes, tomar decisões difíceis pra gente, pra viver sonhos antigos, novos sonhos, adaptar esses sonhos e entender que às vezes é importante, e mesmo que dê medo na nossa idade, de tipo, e eu falo na nossa idade como, meu Deus, parece que a gente é extremamente velha, que não cabe mais a gente fazer certas coisas. E eu acho que falar dos 30 anos e trazer esse assunto até essa coisa da idade é tão importante pra gente entender que sonhar não tem idade. E realizar nossos sonhos não tem idade, sabe? E a gente precisa ser forte, assim, pra entender, pra encarar isso. Porque a gente fica nessa pira de que, nossa, não, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar da minha decisão. Quando, beleza, pode ter gente que vai falar. E o que você vai fazer com isso? Quando a vida é sua, quem tem o poder sobre a sua vida é você. E no final das contas, nós somos as piores pessoas quando o assunto é julgar a nossa vida. Porque é a gente que tá se impedindo de viver e de fazer aquilo que a gente gostaria de viver, sabe? E foi nesse momento, assim, que eu vi que essa minha decisão, ela aconteceu em 2024, em meados ali, final de maio. Eu ainda tinha 29 anos, eu faço aniversário no final do ano, em dezembro. Foi nessa hora em que eu percebi que nem as nossas certezas, depois de um tempo, a gente não tem certeza mais sobre elas. Abraçar esse desconhecido, ele é importante pra gente, pro nosso autoconhecimento, pra gente reconhecer e pra gente quebrar nossa própria cara, sabe? De entender que a gente nunca sabe tudo. A gente nunca vai saber tudo. E é importante que você esteja aberto a isso, a entender que você é só um pinguinho de gente perto de uma imensidão, de um conhecimento que, por mais que você seja letrado, estudado e vivenciado as maiores experiências absurdas, você nunca vai saber tudo sobre a vida. E reconhecer isso é o primeiro passo, sabe? Pra você estar aberto a entender que você pode ser muitas outras coisas para além do que você gostaria de ser, sabe? Espero que não tenha ficado tão confuso. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, que eu tava ali saindo da escola, começando a faculdade, eu tinha a cabeça com não só muitos sonhos, eu acho que não eram sonhos, eram planos, sabe? E eu tinha como base muito o que a minha mãe viveu nos 30 anos dela não, mas nos 20 e poucos anos, é aquele preparo, sabe, pros 30. Então, assim, eu lembro que aos 24, a minha mãe, ela já tinha casado. Se eu não me engano, ela já tava me tendo ali, ou já me tinha, não lembro. Mas ela já tinha todo esse cenário do que socialmente deveria existir, deveria acontecer na vida de uma mulher. Encontrar o seu amor, casar, ter a sua casa, e, enfim, todos esses... Tinha que seguir todo esse script, né? Então, eu tinha na minha cabeça esse script de que eu deveria seguir também, baseado na vida da minha mãe. Eu até fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram, que eu postei falando sobre os planos dos 20 e poucos e tudo que deu errado, porque tudo que eu planejei deu errado. Eu claramente não me imaginaria tendo 30 anos com um podcast aqui, sentada na minha cama, conversando com vocês, com cabelo rosa, enfim. Nada disso passava pela minha cabeça. Na minha cabeça, na época, eu lembro que ali pelos 18, eu namorava e eu acreditava muito que era o amor da minha vida e que a gente ia casar, ter filhos. Eu tinha planejado tudo. Sei lá, 24 anos eu ia estar pelo menos noiva, 25 casada. Ali pelos 26, 27 eu já ia estar... Eu ia curtir um pouquinho o casamento, mas seria quando eu... eu fico rindo só de pensar o tanto de... Nossa, coisa que eu pensei, que eu planejei pra mim. Mas aí com, sei lá, 28 eu já teria meu primeiro filho. Pra chegar nos 30 já pensando, sei lá, em ter o meu segundo, mas já tendo ali o meu primeiro filho com 1, 2 anos por aí, sabe? Que maluquice a nossa cabeça, né, gente? E acho que o primeiro de tudo é a gente pensar o quanto
A gente, né, às vezes a gente se baseia, não sei pelo que você se baseia, se é pela sua família, se é pelos seus, se é por alguma personalidade, enfim. Mas eu tinha muito como base a minha mãe. Não é justo comigo e com ninguém, assim, a gente fazer essas comparações, porque os 30 anos da minha mãe, ele foi totalmente diferente do que ela viveu do que o da mãe dela, né, da minha avó. Assim como os meus 30 anos estão sendo totalmente diferentes do que a minha mãe e a minha avó, elas viveram no momento delas, sabe? E chegar nesse momento dos 30, mas principalmente ali nos 29, que foi quando, assim, acho que a minha crise dos 30 bateu bem forte, me fez refletir muito sobre as minhas relações, mas principalmente a relação com a minha mãe, porque eu me vi olhando com mais carinho e mais cuidado pra ela. Eu me vi, sabe, olhando pra ela como uma amiga. Não que eu não olhasse antes, mas eu acho que agora, me visualizando assim, me vendo como uma mulher adulta, sabe? Morando longe dela. Eu moro em São Paulo, eu sou de Belém, né? Minha mãe mora em Belém. Me vendo nesse lugar aqui, me fez olhar pra ela com muito carinho e pensar que, nossa, a minha mãe, ela também é uma garota, sabe? Que ela teve os sonhos dela e que, sei lá, ela teve que enfrentar as coisas dela, os problemas dela, ela teve que abdicar também dos sonhos dela, em alguns eu teve que adaptar. Eu acho que a minha eu adolescente, ela não imaginaria a gente tendo essa visualização tão forte, sabe, da figura materna da nossa mãe, sabe? Sei lá, acho que agora é um apagamento de todas as brigas e de todas as coisas que, nossa, foram discussões tão bestas e tão pequenas que hoje me faz olhar pra ela, pra minha avó também de outra forma. E eu acho que trocar essa visão de, nossa, no final das contas a minha mãe é só uma garota também, como às vezes eu me sinto também, eu sou só uma garota. Aqui com 30 anos me faz enxergar como a gente é muito injusta às vezes com a gente, com os nossos sonhos, as nossas vontades e aquilo que a gente quer fazer e que a gente se priva tanto, sabe? Porque, ai, os 30 anos, sabe? Tipo, cara, faça o que você quer fazer. Viva a sua vida da forma que mais lhe agrada, que mais lhe convém, que mais lhe faz feliz e te traz conforto. Ai, e aí isso me faz ver o quanto eu preciso me acalmar, sabe? E olhando para as minhas figuras maternas, que são minha mãe e minha avó, e pensando também as coisas que infelizmente elas tiveram que abdicar na idade delas, que foi muito nova e que foi muito regrado no você tem que fazer o papel que é designado para você enquanto mulher numa sociedade. Casar, ter filhos e cuidar da casa, ser uma mulher do lar e tal. Hoje eu fico muito aliviada de ver que nada do que eu planejei, ele saiu conforme eu tinha pensado e eu tinha planejado pra minha vida, e que seria a vida dos sonhos, porque hoje eu vejo que a vida dos sonhos que eu imaginei aos 18, aos 20, ela não é mais a minha vida dos sonhos. Eu não me imagino ainda com filhos, eu não me imagino ainda casada, não me imagino ainda com toda essa vidinha regrada, e que tudo bem, se você quer ainda isso e se você quer isso pra você, não tem problema nenhum. Eu acho que aqui o ponto é justamente a gente refletir que os nossos sonhos mudam e que tudo bem eles mudarem, porque a gente precisa mudar mesmo, sabe? A gente precisa ter essa força também pra entender que é importante ver quando um sonho ele já não faz mais sentido e um plano ele também já não faz sentido, sabe? Eu lembro que eu comecei a ficar com esse sentimento de perdida muito forte em 2024, quando eu tava ali com 29 anos. Parece que veio um baque assim, veio um tsunami na minha cabeça e eu tava muito mal. Eu tava muito mal, eu tava, acho que com uma grande... Eu tava muito doente, pra falar a verdade. Eu estava muito doente. Eu tava desgostosa do trabalho, tava desgostosa da vida, das minhas relações. Tudo me colocava num grande questionamento do o que eu sou, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu quero. Eu acho que não tem um sentimento pior do que você chegar num ponto onde você se olha no espelho e você não consegue responder quem é você. Não é só o eu não me reconheço, mas eu nem
cheguei no ponto de me reconhecer porque eu não sei mais quem eu sou. Não tem ninguém pra te responder essa pergunta, pra te ajudar. Às vezes, por mais que você escute de outras pessoas características suas que somem ali a pessoa, a sua personalidade, quem é você, não é o suficiente porque você não consegue responder. Como pode eu estar, sabe, com quase 30 anos, sabe, eu já sou uma adulta, eu tenho um emprego, não moro com os meus pais, eu moro numa outra cidade, e como pode eu simplesmente não saber mais o que eu quero? Eu precisava saber o que eu queria, eu precisava saber o que era importante pra mim, eu precisava, sabe, ser uma adulta. E é complicado porque a gente fica com essa cobrança muito grande em cima da gente de que você é adulta, você precisa saber o que você quer, você precisa ser responsável com você. E às vezes a gente não se dá o direito de simplesmente não saber a resposta, sabe? A gente fica tão com essa obrigação de que a gente precisa ter todas as respostas na nossa vida, na nossa cabeça, que se a gente não sabe se a gente fica com uma indecisão, uma dúvida, um questionamento, é o fim do mundo, é o colapso, assim, vai acabar o mundo. E você precisa saber o que fazer com isso, sabe? Você não tem mais 20 anos, sabe, pra ficar com uma indecisão. Passou já, sabe? A época de você não saber o que você quer, a época de você se descobrir, a época de você, sabe, tentar se conhecer, você ficar nessa coisa de fazer besteira, fazer isso, fazer aquilo. E aí isso vai consumindo a gente, que chega um ponto que a gente fica mal. E que a gente é infeliz. Não é à toa que a gente vê aí vários adultos, várias pessoas aí, 30 a mais, muito infeliz com a vida. A gente vê filmes e séries que retratam ali a vida das pessoas, onde a gente vê um monte de adulto infeliz porque não fez o que gostaria de ter feito, não viveu o amor que gostaria de ter vivido, não casou com quem gostaria de fato de ter casado, não viajou para aquele lugar porque achava que não lhe cabia, não quis, sei lá, sabe? Mas percebe como a gente tá sempre infeliz com alguma coisa que a gente gostaria de ter feito, e a gente fica com isso na nossa cabeça, essa cobrança e esse peso, esse fantasma do tipo, você tem 30 anos, você tem 35 anos, você tem 40 anos, você não pode mais fazer isso. Quem disse? E por isso foi tão difícil assim pra mim, no auge do emprego que eu estava, de reconhecimento, de coisas incríveis que eu fazia e de pessoas que eu gostava de trabalhar, eu pegar e eu falar pra mim, não estou feliz fazendo o que eu estou fazendo, eu preciso fazer o que eu sempre quis, que era criar conteúdo, eu preciso profissionalizar isso e saber se vai dar certo. Porque se não der, pelo menos eu tentei, eu fiz. Eu ficava na minha cabeça com isso de que eu não quero ser um adulto infeliz no futuro, de que não tentou fazer aquilo que gostaria de ter feito. E que mesmo que dê errado, eu tentei. Eu acho que também cabe isso de a gente ser responsável, não só responsável, mas de ser maduro o suficiente pra entender que você tentou alguma coisa e de você entender que isso pode não dar certo, mas pelo menos você tentou, pelo menos você fez. A gente se adapta o tempo todo, a gente muda o tempo todo e a gente precisa entender que é importante sair da zona de conforto também. Se a gente tá num lugar, nessa bolha, onde ela é uma zona de conforto, onde ela é acolhedora, ela é quentinha, ela abraça a gente. Eu não sei como é que é essa zona de conforto. Um dia ela não foi essa zona de conforto, já parou pra pensar? Um dia essa zona de conforto, ela foi um lugar totalmente desconfortável. Totalmente um lugar onde você tinha medo de pisar, onde você tinha medo de conhecer, onde você tinha medo de se arriscar. O dia que eu me questionei sobre isso, que eu falei, cara, que eu precisava fazer alguma coisa, me movimentar, e que caiu a ficha de que um dia a minha zona de conforto ela foi um lugar totalmente desconfortável, virou um pouquinho na minha cabeça. Assim, não que eu seja um ser celeste que, meu Deus do céu, a Natália ela faz tudo, a Natália ela tenta tudo. Gente, nossa, o que eu me cobro, eu me saboto, e o quanto, nossa, pra eu tentar sempre sair da minha zona de conforto. Ai, eu sempre penso assim, nossa, já foi tão desconfortável, eu não tô afim de passar por isso de novo, mas é necessário. Aí eu lembro de que, será que eu quero ser a adulta frustrada no futuro que não tentou? Sabe, eu acho que eu quero um dia ser uma velha maneira legal que vai contar pros meus netos em que, putz, sabia que um dia eu tentei ser creator e deu certo? Nossa, porque eu quero que dê muito certo no meu caso. Então eu quero chegar no futuro e eu quero
E para além de chegar no futuro, eu não quero só pensar no futuro, mas eu quero ver que no presente, entender que eu não tenho controle de tudo. E que eu não preciso ter controle de tudo, sabe? A gente não precisa ter controle de tudo. Que às vezes as coisas elas saem do controle. Saem totalmente dos trilhos. E é importante que às vezes elas saiam pra gente levar um sacode, sabe? Pra gente acordar e pra gente se movimentar e pra gente entender que ou a gente precisa dar alguns passos pra trás, ou a gente precisa entender que as rotas precisam ser alteradas pra gente conseguir fazer aquilo que a gente quer. Gente, eu tô sentindo que eu parei um filho aqui agora com vocês e que eu tô aqui, ó, apresentando pra vocês. Vocês são todos aí padrinhos e madrinhas do meu filhote, primeiro episódio do Cansada Mas Tentando. Tô, assim, vindo de dias muito obscuros da tentativa de colocar esse filho pra fora, de tentar gravar, mas tô muito feliz que aos trancos e barrancos esse episódio saiu. Quero muito ouvir vocês. Quero muito saber o que é que vocês acharam. Compartilhem comigo aqui nos comentários. Quero muito saber, quero muito ler vocês. E tô aqui com esse sentimento de ai meu Deus do céu. Será que é esse o sentimento de ver o filho engatinhar pela primeira vez? Se você me ouviu até aqui, comenta um emoji de velhinha pra eu saber que você chegou até o final desse episódio. Não tem vela aromática nos emojis, mas a gente comenta com a vela que tem aqui disponível pra gente. Se tu quiseres me acompanhar nas minhas redes, no Instagram é @nataliapaixão. No TikTok é natalia.paixão. E também temos a nossa comunidade no WhatsApp, que é o Cansada Mas Tentando. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Que você pode aí fazer parte da nossa comunidade com outras divas que estão tão cansadas quanto eu e você que tá aí me ouvindo, tá aí me assistindo. Até o próximo episódio e espero que esse episódio não tenha sido com um rajadão tão forte assim. Desculpa qualquer coisa. Um beijo.